Meu filho vai ter uma vida normal? Essa é a pergunta que faremos hoje. Porque essa é a pergunta que vários pais fazem. Quando nos procuram, quando nos trazem as suas angústias, quando trazem seus medos, é muito centrado nessa pergunta. Será que meu filho vai ter uma vida normal? E aí a gente fala assim, o que seria normal? Mas muito mais do que entrar numa contextualização, num campo de conceituação do que seria normalidade, a gente entendeu a pergunta do pai e da mãe. Como é que vai ser? Como é que vai ser o futuro dele ou dela? E quando eu for, quando eu partir? Será que meu filho vai ter condição de sobreviver sozinho? Será que ele vai ser assim para sempre? Será que ele vai evoluir? Essas são perguntas que a gente vai tentar conversar com você. Obviamente a gente não vai dar respostas, porque dentro dessa gama do que a gente chama autismo, há muita coisa. Cada pessoa é um universo. Mesmo os filhos típicos, nós não conseguimos dizer qual será o destino, qual seria o futuro deles. Mesmo que a gente dê toda a educação, a melhor educação do mundo, as melhores oportunidades, a gente não tem como garantir como é que nossos filhos vão agir ou qual vai ser o destino dos nossos filhos no futuro. Mas vamos conversar. Esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você estar aí e me ouvir, nos ouvir pelas plataformas de vídeo ou de áudio. A gente fica muito feliz de falar com você, levar a informação que vence o preconceito. A gente elencou alguns problemas ou falas de alguns pais que nos mandam mensagem pelo @Meu Mundo Autista MT, que é o Instagram. Entram lá no inbox e perguntam. Uma que me chamou muita atenção foi essa. E meu filho? E o futuro dele? Como é que vai ser o futuro dele? Agora eu descobri que ele é autista. Como é que vai ser o futuro? Ele vai sofrer? Como é que vai ser a vida dele? Gente, de certa forma, a gente luta todos os dias. E aí, quando você recebe o diagnóstico, isso você, pai e mãe, vai entender muito bem. A gente recebe o diagnóstico e a gente entra num estágio que boa parte dos pais entram, obviamente, alguns com maior tipo de recurso, outros com menor tipo de recurso. E quando eu falo de recurso, não estou falando só do financeiro. Entra com recurso, inclusive de capacidade, de conhecimento, informação, oportunidades, chances terapêuticas. Chance, quando eu falo chance, é acesso a metodologias e terapias que possam ajudar a pessoa. Mas mesmo você, com todo o dinheiro do mundo, você não tem muitas vezes o que fazer em situações em que seu filho tem uma condição mais grave do autismo e você também, como qualquer outro pai, não sabe o que fazer. A gente trouxe algumas perguntas e a gente vai caminhar devagar entre elas. Primeira pergunta: meu filho vai ter acesso a uma escola? A escola vai trabalhar? É importante que meu filho esteja na escola? Gente, o modelo que nós temos escolar hoje é um modelo que, por um lado, é aquilo que nós esperávamos, que era ideal, que nós imaginávamos, que a pessoa com deficiência ou com dificuldades ou desafios a serem superados, ela está junto com os outros. E aí elas não são escondidas dela, como a gente imaginou que poderia ser pior. Imagina alguém que tem uma dificuldade ou tem uma condição diferente aos outros, e aí quando as pessoas vissem essa pessoa, se assustassem. Então a ideia de se aproximar aos seus pares é dizer assim, olha, essas pessoas existem e merecem o respeito, porque, olha, você vê que ela tem qualidades maravilhosas, você também vê os desafios dela, assim como eu também, sendo típico, eu tenho desafios, eu tenho qualidades e defeitos, criaria dentro do ambiente neurodiverso. Mas isso não funciona. Na prática a gente tem visto que, principalmente para aqueles alunos que têm maiores dificuldades ou maiores desafios que estão associados aos graus 3, 2 e 3, não quer dizer que o pessoal do nível 1 não tenha dificuldade, sim, tem sim. Mas o nível 1, principalmente aqueles muito mais próximos àquilo que nós chamávamos de Asperger, tendem a ter menos desafios. Repito, temos todo espectro autista, temos desafios a serem feitos, desafios a serem cumpridos ou passados.
mas pessoas com nível 2 e 3 com certeza tem muito mais, porque segundo o manual DSM-5, a possibilidade de uma pessoa grau 3 não é suporte. Já explicamos isso, é importante que você volte naquele vídeo para entender o que é grau de autismo, o que é suporte. Então, pessoas grau 2 e 3, há uma possibilidade real que essas pessoas, junto com o autismo, tenhamos a comorbidade da deficiência ou déficit intelectual, como você assim achar por bem. É difícil aceitar mais essa novidade, né, gente? Porque além de saber da condição autista, você saber que seu filho, possivelmente, ao ser grafado ou grafitado como grau 2 ou 3, ele possa ter como comorbidade a deficiência intelectual. Aí chega um pulo do gato. Essa semana tivemos uma situação que nós abordamos aqui, que alguém falou o seguinte: se uma pessoa adulta chega, tem déficit intelectual, ela procura nesse momento o diagnóstico, ela não vai receber diagnóstico de autismo com comorbidade de déficit intelectual, mas sim será apenas codificado o déficit ou a deficiência intelectual. Não será dado a ela a dizer que ela também é autista. Então isso chocou, porque tem muitos profissionais, inclusive da psiquiatria, profissionais da neuropsicologia, que acreditam realmente isso. Sim, é verdade, gente. O espectro da deficiência intelectual também é tão grande quanto do autismo. Mas sabemos que 40% das pessoas autistas têm como comorbidade assim, associada a deficiência intelectual. Por que não dizer na codificação que sim, ela é uma pessoa que tem deficiência intelectual e ela também é autista? Então, a gente não entendeu por que querem esconder o autismo, porque se falar que é autismo, os pais vão investir tempo, ter muito tempo nas clínicas e vai sobrecarregar os planos de saúde. Então por que um profissional envereda nessa fala? Podem as duas existir. Como pode existir junto o TDAH e o autismo, como pode existir junto outras tantas condições, porque o manual DSM-5 permite que tenham duas condições associadas, ou duas ou três, onde uma é a principal, as outras são comorbidades e assim por diante. Pensa nisso. Então essa pergunta, a primeira pergunta, a escola está preparada? Não, não está. Não está preparada porque o ideal seria, como eu te disse, como nós acabamos de falar, mas no mundo real não é assim que funciona, vira um depositário. Essa criança, esse jovem fica à mercê de um PEI, que é um papel que não existe na prática. Porque o PEI, assim como qualquer tipo de terapia ou abordagem terapêutica, e quando a gente fala de abordagem terapêutica, nós falamos da semana passada, volta no vídeo e assiste sobre abordagem terapêutica. Toda abordagem terapêutica que é focada na pessoa e não na família tende ao fracasso e assim por diante. Quando você imagina fazer o PEI e é somente pensado na individualidade da criança ou do jovem e não traz a família para perto, a chance do PEI ser simplesmente um papel é muito grande. Porque o PEI, gente, é uma adaptação ou um projeto de individualização do conhecimento que vai chegar a teu filho ou tua filha, mas que precisa que você dê continuidade em casa. Uma parte do PEI é dado pelos pais. Mas eu não sei. Aí por isso que eu falei de oportunidade. Alguns pais, por ter condições financeiras melhores ou quantidade de informação, acesso à informação maior, aí eu volto a dizer, pais que não se informam, pais que não buscam conhecimento, eles têm mais chance que seus filhos se estagnem ou regridam. Então não é questão somente o financeiro. Hoje a internet fornece informação diversas, informações, inclusive informações que adoecem pais. Quando a gente vê o que a internet tem, nós temos que aprender a filtrar o que nós devemos. Sentar e assistir algo que vale a pena, que vai te ajudar a construir um futuro melhor para o seu filho, é importante. Selecione, não é escutar somente o que você quer ouvir, não o que você está sofrendo, o que você está dolorido. Pais, acordam. A gente tem que entender que ainda precisa entender o que é o autismo, como é que eu vou ajudar meu filho a melhorar, como ajudar a superar as dificuldades. Então não é sobre você que nós estamos falando, nós falamos de uma pessoa. É nessa hora que pais têm que se cuidar, sim, por isso que vale a pena, falamos direto de autocuidado. Pais têm que se fazer o autocuidado, cuidar de si, para não confundir que quem precisa ser cuidado com maior atenção é seu filho, não você. Às vezes a gente fala, mas eu não tenho tempo, eu não posso, minha vida é assim, minha. E ele? E ela?
E nossos filhos como ficam? A gente precisa entender isso. Então a primeira dúvida ela é centrada em que você, para mudar alguma coisa, nesse caso, se minha educação vai ser de qualidade para o meu filho, se a escola vai atender meu filho, é saber se você, pai, vai atender o seu filho. Se você, como pai, vai dar atenção ou vai buscar a informação para que seu filho receba a melhor condução, a melhor adaptação ou ajuste terapêutico ou qualquer nome que possa chamar, que você esteja presente. É muito cômodo hoje, hoje se vende a ideia, seu filho quanto mais horas passar na clínica melhor, nossa, então vou poder trabalhar, vou poder fazer tudo, mas e a tua parte? Mesmo que seu filho passasse 60 horas na clínica, não tiraria a responsabilidade sua. Mas meu filho, não posso tirar férias porque meu filho tem que ficar na clínica, eu preciso. Você não saiu. Então, quer dizer, a primeira pergunta tem a ver com o quanto você, pai, está disposto a entrar nesse jogo. Não dá para você imaginar qualquer tipo de abordagem terapêutica, ou você imaginar que a terapia A, B, C, D, ou assim por diante, ou a condição do seu filho, se o seu filho é autista 1, 2, 3, ou se o suporte do seu filho é 1, 2, 3, que entra tudo no mesmo balaio, depois no final das contas. Se você faz uma tempestade tremenda e não saber cuidar ou gerenciar uma criança nível 1, suporte 1, e você acredita que seu filho nível 1, suporte 1 é mais difícil de lidar, de conduzir, do que um pai ou uma mãe que tem um filho com deficiência intelectual e autismo. A gente precisa sair dessa ideia de que a minha vida é mais difícil. Então, a pergunta é, será que meu filho vai ter um futuro diferente? Vai ter um futuro diferente se você entrar na brincadeira. E quando eu falo brincadeira, não é em torno de ironia. Essa brincadeira é levar a sério. Entrar no autismo e falar de cabeça e falar o seguinte: o que eu preciso fazer? O que eu preciso aprender? Terapeuta, teórico, como é que eu faço isso em casa? Como é que eu ajudo ele a desfraudar? Ou você acha que o desfraude é uma coisa tardia, é só de pessoas autistas? Não, crianças típicas também têm dificuldade em desfraudar. Não é só por ser autista. Você colocou o autismo como barreira. Não, meu filho é autista, eu não posso brigar com ele. Meu filho é autista, ele não mente. Meu filho é autista. Não, gente, a escola não está preparada. Ela não vai entender. Hoje não está. Precisamos de uma escola diferente. Aí você também não quer se preparar, você não quer mudar a sua atitude. Mas minha condição financeira. Gente, toda hora. É o rico falando que não tem tempo, a pessoa que não tem dinheiro falando que tem que trabalhar. Toda hora tem uma situação. A gente sabe que deveria ser diferente, deveria ser uma forma diferente, porque inclusive fora do Brasil, pais que têm filhos na condição autista recebem inclusive subsídios para poder, durante um tempo, eles poderem estar acompanhando o filho. Acompanhar mesmo. Receber um subsídio e já está junto, porque não existe processo terapêutico sem envolvimento das famílias. Então não adianta você, vou receber agora um benefício do governo e você sumir, não adianta. Seu filho não vai ter um futuro diferente. Então quer dizer, você tendo dinheiro, não tendo dinheiro, se você não ficar perto, seu filho não evolui. Aí isso ficou bem claro? Então essa foi a primeira pergunta. Talvez não era o que você queria ouvir, mas talvez seja o start que você precisa entender. Muito melhor do que você ir para a internet e ficar procurando autistas famosos. Olha, esse aqui é um autista famoso. Olha, esse aqui quer falar até do Messi. Olha, esses aqui desenvolveram. Olha, meu filho vai estar tudo bem porque ele está na clínica, está fazendo 40 horas. Não é garantia de nada, tá, gente? Não é garantia de nada. Inclusive, sem você, seu filho pode regredir. É duro falar isso, mas é preciso que você mude. A gente precisa mudar. A começar participe dos eventos, dos que podem, muitos são gratuitos. Assistam, procura na internet, tem muito material disponível. E aí você, à medida que você recebe conhecimento, você aumenta a chance de um futuro diferente para o seu filho, para a sua filha. Pensa nisso. Pensa, mas não é amanhã. Pensa nisso hoje. Principalmente porque nós vamos entrar no final de semana. O que você vai fazer com seu filho e sua filha no final de semana? Vai deixar ele com o celular? Vai deixar ele com o computador? Sem fazer nada? Dando a oportunidade do que o acaso decida qual vai ser o futuro do seu filho e da sua filha?
Porque você... Sem mais desculpas, né, gente? Vamos lá. Seu filho e sua filha precisam de você. Precisam que você mude. E a mudança começa hoje. Pode começar, inclusive, agora. Até mais.